today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta e última parte, então, dos nossos estudos sobre as interações mecânicas. Nessa quarta parte, eu quero falar com vocês a respeito da força de atrito cinético, né? Nós falamos na videoaula anterior a respeito da força de atrito estático, que é quando o corpo está parado. Agora a gente vai levar em consideração o corpo que esteja em movimento, né? Nós vamos falar então sobre um corpo que esteja em movimento, independente se é um movimento uniforme ou uniformemente variado. Nós vamos levar em consideração então esse objeto em movimento. Como eu expliquei para vocês anteriormente, né? Quando eu tenho um corpo que está em repouso e é aplicada sobre esse corpo uma determinada força F, à medida que essa força F vai aumentando, a minha força de atrito estático ela vai aumentando até chegar ao seu limite, que é a força de atrito estático máximo, que eu mostrei para vocês como que a gente vai fazer para determinar, certo? A partir do momento que a minha força F vence essa força de atrito, o corpo sai do estado de repouso e entra no estado de movimento. Tá? Então, o meu corpo ele entra em movimento. Então, para a gente considerar a nossa força de atrito estático, o que eu vou considerar? Eu vou continuar considerando um corpo que esteja apoiado sobre uma determinada superfície. Esse corpo, eu vou ter então a atuação de várias forças que atuam sobre ele, força peso, força normal, né? Agora eu tenho uma força F, essa força F está fazendo com que esse objeto se movimente para a direita, então ele vai ter uma determinada velocidade na mesma direção da força. Então, contrário a esse escorregamento, contrário ao movimento do corpo, vai surgir então a nossa força de atrito, que agora não é uma força de atrito estático, mas sim uma força de atrito cinético, beleza? A força peso e a força normal nós vamos desconsiderar, porque são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos contrários e são aplicadas no mesmo corpo, né? Então eu posso desconsiderá-las porque elas estão se anulando. Então eu vou ter aqui uma força F que é maior do que a minha força de atrito, certo? Maior que a minha força de atrito cinético, tá? Então a minha força de atrito cinética ela é uma força que vai surgir com a intenção de quê? De parar o movimento, de diminuir a velocidade do movimento. Então, se esse corpo está se movimentando da esquerda para a direita, está se movimentando para a direita, vai surgir então uma força para a esquerda, que nós vamos chamar de força de atrito. Mais especificamente, uma força de atrito cinético ou dinâmico. Beleza? E da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos determinar quanto que vale essa força de atrito. E como eu falei para vocês, a força de atrito, seja ela estática ou cinética, ela vai depender de quem? Da normal e do nosso coeficiente de atrito. Então a nossa força de atrito cinético, o nosso FAC, ele vai ser dado pelo nosso coeficiente de atrito vezes a nossa normal. Só que agora eu vou chamar isso aqui de coeficiente de atrito cinético. Beleza? E eu vou mostrar para vocês uma relação daqui a pouco. Tá? Então é importante que vocês entendam o seguinte, que toda vez que eu tiver um determinado corpo em movimento, contrária ao movimento desse corpo, contrária ao escorregamento desse corpo, vai surgir uma nova força de atrito. E essa nova força de atrito é o que nós chamamos de força de atrito cinético. Beleza? E da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, essa força de atrito cinético, ela vai continuar sendo uma grandeza vetorial, modo, direção e sentido. Ela vai continuar dependendo da nossa força normal. E ela vai continuar dependendo do nosso coeficiente de atrito. Ou seja, quanto mais rugosa for as superfícies, quanto mais ásperas forem as superfícies, e quanto maior for o peso do corpo, maior for a normal do corpo, maior vai ser o quê? Essas forças de atrito, tá? Tanto estático quanto cinético. Como o corpo agora está em movimento, eu estou tratando então de um coeficiente de atrito cinético. E uma coisa extremamente importante que vocês precisam entender é que a minha força de atrito cinético
ela não depende da velocidade de escorregamento do corpo. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quanto maior, que se eu tiver um corpo que esteja se movimentando com a velocidade de 20 metros por segundo, ou uma velocidade de 1 metro por segundo, a minha força de atrito cinético vai continuar sempre sendo a mesma, porque ela não depende da velocidade de escorregamento do corpo. Beleza? Pessoal, como eu falei anteriormente, a gente pode então fazer uma comparação, tá? entre os atritos estático e cinético. Beleza? E, de uma certa forma, é uma comparação até empírica, né? Que a gente vai ter no nosso dia a dia. Então, ou seja, o que vocês acham que é mais fácil? Eu manter o movimento de um corpo ou colocar um corpo em movimento? Se você for fazer um experimento aí na sua casa, você vai perceber o seguinte, que é mais fácil eu manter um movimento do que eu colocar um corpo em movimento. Ou seja, é mais difícil eu tirar o corpo do repouso do que manter esse mesmo corpo se movimentando. Por que isso acontece? Isso acontece porque o coeficiente de atrito estático, que nós chamamos de μe, coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Beleza? Então, ou seja, como o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético, é muito mais fácil eu manter o movimento do que colocar um corpo em movimento, do que tirar esse corpo do repouso. Vocês vão pegar alguns exercícios, algumas vezes, em que eles vão considerar esses dois coeficientes de atrito como sendo iguais. Mas o exercício ele vai falar isso para vocês, porque isso não é uma situação real. Tá? Então, ou seja, se o exercício falar para vocês que o coeficiente de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito cinético, beleza, ótimo, isso vai facilitar e muito a sua vida. Tá? Então, em algumas situações, a gente vai ter isso aqui acontecendo, mas não é uma situação real, porque o real é o coeficiente de atrito estático ser sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Então, ou seja, levando em consideração isso que eu acabei de falar, a gente pode dizer então o seguinte, que o coeficiente de atrito estático, que o μ ele vai ser sempre o quê? Maior ou igual ao μc. Beleza? E isso implica dizer uma coisa, que a nossa força de atrito estático máximo é maior ou igual à nossa força de atrito cinético. Beleza? Pessoal, e para a gente fechar então os nossos estudos sobre as interações mecânicas e fechando aqui essas nossas videoaulas sobre as forças de atrito, tanto o estático quanto o cinético, vamos ver como que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, como que isso vai acontecer, o processo de ação e reação nas forças de atrito, entre a força de atrito e a força F. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que a reação da força de atrito ela vai acontecer sempre na mesma superfície de apoio. Beleza? Então eu tenho aqui uma determinada caixa que está apoiada numa determinada superfície. Eu tenho aqui então uma força F, beleza? Que está atuando sobre a caixa. Então, ou seja, se essa força F está atuando da esquerda para a direita, vai surgir então uma força contrária à força F, que vai ser da direita para a esquerda, certo? Então, ou seja, a reação, então se a minha força de ação, se a minha força de atrito atua da direita para a esquerda, a reação da minha força de atrito vai atuar o quê? Da esquerda para a direita. Beleza? Então veja bem, isso significa dizer o seguinte, que a reação da força de atrito, ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força que está provocando o movimento ou provocando a tendência de escorregamento do corpo. Tá?
Entre outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de escorregamento, tá? Mas em alguns casos, essa força de atrito ela vai estar sempre a favor do movimento do corpo, certo? Ou em alguns casos ela vai ser contrária a esse movimento. Vamos pegar, por exemplo, o nosso caminhar, o nosso andar, beleza? Quando a gente anda, o que a gente está fazendo? Nós empurramos o chão para trás, correto? Quando nós empurramos o chão para trás, nós estamos empregando uma força para trás. Então a nossa força de atrito, ela vai estar atuando para o quê? Para frente, beleza? Então quando eu estou andando, eu empurro o chão para trás, ou seja, eu exerço uma força para trás, que eu vou representar ela aqui. Eu exerço uma força para trás, então a força de atrito vai atuar o quê? Para frente. E a reação da força de atrito vai ser para trás. É o que eu falei aqui, beleza? Tá? A reação, mas a ação é para frente. Tá claro isso? O que isso significa? Então, nesse caso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que a força de atrito, ela possui o mesmo sentido do movimento da pessoa, ou seja, a pessoa está andando para frente, a força de atrito também está atuando para frente, tá? Mas ela continua o quê? Contrária à tendência de escorregamento. A tendência de escorregamento do pé não é que o pé escorregue para trás, então a minha força de atrito ela vai continuar contra a tendência de escorregamento. E isso é uma primeira observação. Uma segunda observação que é muito importante é o seguinte, que a força de atrito, ela não depende da área de contato com o chão, por exemplo, entre a superfície de apoio e o corpo, tá? Ou seja, tanto faz se eu tenho, por exemplo, um tijolo em pé ou um tijolo deitado. A minha força de atrito ela vai ser sempre a mesma, tá? A força de atrito ela não depende da área de contato do corpo com a superfície. Belezinha, pessoal? Pessoal, vou encerrar aqui então essas nossas videoaulas sobre as interações mecânicas. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, me passar que eu vou tentar tirar essas dúvidas para vocês. Pessoal, abraço, fica com Deus, estudem e até a nossa próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.